Oi, gente! Então, eu vou continuar fazendo vídeos sobre a prática de ensino. Eu estou fazendo vídeos de exemplos de práticas de ensino. Esses exemplos que eu estou utilizando são os meus próprios trabalhos que eu fiz e que foram aceitos pela Unip, que a Unip aceitou e deu uma nota para eles. Sempre no meio do vídeo eu falo quanto que eu tirei em cada postagem, para não ser sacana com vocês e falar e acabar passando um trabalho que eu tirei 5, que eu tirei 2. Olha, eu quero avisar vocês que todos os meus trabalhos que eu mostrei aqui como exemplo, eu tirei notas boas. Quando eu não tirei 10, eu tirei 9. Até agora está assim. Caso alguma postagem minha eu tenha tirado uma nota muito baixa, eu já nem vou arriscar fazer o vídeo, porque está errado, né? Então, prefiro não arriscar. Eu quero fazer agora o vídeo da prática de ensino, observação e projeto, a postagem 2. Eu já tinha feito um vídeo anteriormente da postagem 1 e já foi publicado no YouTube. Agora vai faltar só a postagem 2 dessa prática de ensino. Essa prática de ensino, observação e projeto, eu quero que vocês se atentem porque é um trabalho mais exigente, mais difícil, mais trabalhoso, podemos assim dizer, porque ele é um trabalho que o máximo de páginas que eu lembro na época, acho que era 20, na postagem 2. Na postagem 2 o máximo era 20 e eu cheguei a fazer 17 páginas na postagem 2. A postagem 1 eu fiz um vídeo e vocês devem ter visto que era mais fácil, era só colocar ambientes escolares e ambientes não escolares, né? No caso, na primeira postagem, eu vou dar uma retomada, né? Na primeira postagem, eu coloquei 3 escolas no ambiente escolar, 3 escolas próximas da minha residência, e coloquei 3 ambientes não escolares. Eu vou dar uma retomada aqui porque é bom. Na postagem 1, eu coloquei um instituto histórico da minha cidade como ambiente não escolar. Coloquei um shopping e coloquei uma igreja. Nesta prática de ensino, nessa postagem 2, vocês têm que pegar um ambiente não escolar que vocês colocaram na postagem 1. Então é sempre bom colocar um ambiente não escolar que vocês consigam utilizar para fazer um projeto. É exatamente isso, vocês vão escolher um desses ambientes não escolares que vocês colocaram na postagem 1 e desenvolver um projeto dentro desse ambiente não escolar. Só que precisa desenvolver na prática? Não precisa fazer nada na prática. Vocês só vão ter que escrever, vocês vão ter que desenvolver na mente de vocês e planejar. Então, por isso que exige muita criatividade nessa parte. Porque vocês vão ter que pensar no projeto, no que vocês vão fazer. E lembrando, o projeto tem que ter relação com o curso de vocês. Como eu faço letras português e espanhol, eu tenho que fazer um projeto ou voltado à literatura, ou língua portuguesa, ou língua espanhola. Caso vocês façam história, tem que fazer um projeto voltado para história. Só que esse projeto, eu vou dar uma explicadinha. O projeto tem que utilizar 3 disciplinas que vocês têm ou no ensino fundamental 2 ou no ensino médio. Então, tem que ser 3 disciplinas que tenham uma relação com a outra. Se eu não me engano, nesse projeto, eu utilizei língua portuguesa, que é o português. Eu cheguei a utilizar, eu não lembro se eu cheguei a utilizar história e biologia. Eu vou dar uma retomada porque, como eu falei, eu fiz esse trabalho em 2022, faz um tempo que eu fiz, então eu não tenho muita certeza do que eu coloquei aqui. Mas quando eu for mostrar para você vocês meu trabalho, eu vou dar uma lida aqui e aí eu confirmo com vocês. Vamos lá, a primeira parte é fazer a capa. É colocar o logo da Unip, a mesma coisa dos outros. Colocar licenciatura em o curso de vocês. Tudo centralizado, tá, gente? Essa parte aqui da capa é toda centralizada. Só essa parte. O restante é justificado. Aí, prática de ensino, observação e projeto. Aí vai colocar a sigla, postagem 2, atividade 2. Lembrando que essa postagem 2 eu tirei 10. Projeto de trabalho, aproveitamento pedagógico de um ambiente não escolar. Esse é o título que está no manual. Toda a capa tem o modelo que está no manual. Então, todas essas informações eu retirei do manual. Vocês vão colocar o nome de vocês, o RA de vocês, caso façam em grupo, o nome de todos os integrantes e o RA de todos os integrantes. O polo e o ano. Como eu falei, fiz em 2022, por isso que está 2022 aqui.
Vamos continuar aqui. Nesta postagem, eles pedem a folha de rosto. Pois é, na primeira postagem, vocês veem que eles não pediram a folha de rosto, mas nessa eles pediram. É diferente. Aqui tem que fazer a folha de rosto. A folha de rosto também tem um modelo no manual, então eu seguia o modelo do manual na folha de rosto. O que tinha que fazer aqui era um espaço em branco, aqui vocês colocavam o título do trabalho, projeto de trabalho, aproveitamento pedagógico, ambiente não escolar, novamente, em negrito e centralizado. E o espaçamento eu coloquei tudo 1,5, tá? Só para mostrar para vocês, ó. Tudo 1,5. E o Arial, eu coloquei a fonte Arial tamanho 12, mas vocês podem colocar Times. Se for colocar Times, tem que botar 12 também. Aqui eu reduzi, aqui eu coloquei 12, só que eu coloquei um recuo de 8 centímetros, tá? Para poder ir para esse canto, para jogar para esse canto, porque é necessário essa partezinha. Essa parte eu copiei do manual, que é trabalho apresentado na Universidade Paulista, UniPAD, referente ao curso de graduação e licenciatura. No caso, se vocês estão fazendo outra licenciatura, vocês vão colocar licenciatura em História. Eu coloquei no meu curso. Como um dos requisitos para avaliação da disciplina prática de ensino, observação e projeto. Era isso que eles pediram, eu coloquei. Aqui é o polo. Eu esqueci de tirar meu polo aqui, mas tudo bem. O ano 2022, tá. Aí aqui é o sumário que eles pedem para fazer. Eu não sei se eu faço um vídeo de sumário automático, porque eu acho que ficaria muito grande eu explicar aqui o sumário automático, porque o projeto já é grande, então eu não vou poder explicar aqui para vocês como é que faz o sumário automático. Qualquer dia eu faço um vídeo explicando como faz, mas tem que ter sumário nesse projeto. Tem que ter o sumário todo do que vocês fizeram. Todos esses tópicos aqui eu não inventei, está no manual. Vamos lá. Começou com a introdução. Eles pedem uma introdução do tema. Aqui nessa introdução, vocês têm que literalmente introduzir o que vocês vão fazer nesse projeto. Aí eu comecei a discutir sobre o tema que será discutido no projeto. Aí eu coloquei sobre... Eu tinha feito um projeto ligado à linguística. E eu coloquei sobre que a língua portuguesa é uma disciplina essencial em todos os níveis de educação. Aí eu coloquei que, geralmente, a aprendizagem no ensino médio, tanto no ensino médio quanto no Fundamental 2, era voltada pelas regras de falar e escrever corretamente. Não considerando a língua viva. Aí eu coloquei que nas aulas de português essa ideia de que a língua é correta, você tem que falar o português correto, ela é reforçada na escola, geralmente. Aí eu coloquei também nos vestibulares, comentei sobre os vestibulares. Aí aqui que eu iniciei, né? Torna-se necessário uma nova proposta de ensino para a língua portuguesa, baseada no conhecimento das estruturas da língua como um objeto em constante transformação. Aí eu coloquei quem sustentava essas ideias. Aí eu citei o nome de alguns linguistas que tinham uma outra visão sobre a língua em si, sobre a língua portuguesa. Então eu coloquei esses linguistas que têm pensamentos diferentes, que geralmente esses pensamentos não são mostrados nas escolas. Linguística não é abordada em escola nenhuma, ela é abordada só na faculdade de letras. E eu decidi fazer um curso, o meu planejamento foi esse, fazer um curso no Instituto Histórico. Eu tinha escolhido o Instituto Histórico para desenvolver um projeto. Eu decidi fazer este projeto no Instituto Histórico. Seria um curso com aulas sobre linguística, basicamente, né? Linguística, sociolinguística, gramática comparada, gramática histórica. Para os alunos, eles não só conhecerem as variedades linguísticas, como ele também conhecer outras formas de estudar a língua, que não é só aquela forma que tem no ensino médio, no ensino fundamental 2 e na escola, né? Então eu decidi mostrar um ensino mais dinâmico e real da língua portuguesa. Eu fiz um cursinho desse. Eu fiz um cursinho em aspas, né, gente? Eu desenvolvi ele escrito. Que esse é o intuito do projeto. O que vale é a parte escrita. Nesse intuito, será elaborado no Instituto Histórico. Aqui eu já logo disse aonde vai ser. Porque também vocês têm que especificar o que vocês vão fazer e aonde vai ser. Articulando novo conhecimento das disciplinas aprendidas. Já coloquei logo as disciplinas que iriam ser atreladas ao projeto.
Aí eu coloquei língua portuguesa, era verdade, língua espanhola, gente, eu tinha falado de história, eu confundi com outro projeto que eu fiz, porque assim, eu fiz 2 projetos na Unip. Uma foi a prática de ensino, integração escola e comunidade, que eu fiz recentemente, e a de observação e projeto. Como eu fiz a de observação e projeto há muito tempo, eu acabei esquecendo da língua espanhola que eu coloquei. Língua portuguesa, língua espanhola e biologia. Aí eu coloquei que eles falavam que tinha que ter um tema transversal, e eu coloquei o tema transversal da saúde, coloquei sobre o processo fisiológico da fala, eu abordei sobre isso. Aí eu coloquei qual é o público-alvo que eu vou pegar. Eu coloquei que seriam alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio que moram próximo do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Aí eu coloquei que por que eu optei por esse instituto, né? Coloquei pelo devido ambiente cultural e histórico, promove cursos de diferentes idiomas, possibilitando acesso aos estudantes à sua biblioteca e o museu para as futuras exposições. Os objetivos, aqui eu coloquei qual é o objetivo geral do projeto, por que eu fiz esse projeto, por que ele é importante, e os objetivos específicos, né? Que são quais são os diversos objetivos específicos da atividade, né? Do curso que eu vou desenvolver. Desenvolvimento. A revisão bibliográfica, gente, eu vou abordar um pouco melhor. Eu não vou poder explicar tópico por tópico, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não sei se vocês vão gostar de um vídeo longo. Mas eu vou abordar sobre a revisão bibliográfica, tá? A revisão bibliográfica, vocês vão pegar autores que vocês se identificam e que pensam igual a você no projeto. Porque quando eu fiz o projeto, eu usei várias falas de alguns linguistas que eu me identificava. Que identificava com o meu projeto, que combinava, e aí o que eu fiz? Eu peguei na internet falas deles que eu achava que agregaria no projeto. Porque a revisão bibliográfica é isso, é você colocar autores que já pensaram em desenvolver um projeto parecido com vocês, que falou uma coisa que vai estar presente no teu projeto, né? Então, por exemplo, eu coloquei de preconceito linguístico, né? Uma fala de preconceito linguístico que seria abordado no meu curso. Que foi abordado no meu curso, que também seria no meu curso / projeto. Que seria abordado no meu projeto. Ensino tradicional, aí eu coloquei outra coisa, outra fala. Falei sobre a linguística moderna, de Sucy. Aí eu coloquei sobre o ponto de partida, o circuito de comunicação. Eu coloquei coisas que têm relação com o meu projeto. A revisão bibliográfica, ela é toda meio que retirada da internet, porque vocês retiram falas de autores que ou já pensaram igual a vocês, que tem a mesma linha de raciocínio, e autores que vocês provavelmente vão usar no projeto de vocês. E vocês colocam falas deles que combinem com o seu projeto e ajuda o orientador a entender que caminho você vai seguir no seu projeto, porque ele vai ler a revisão bibliográfica, ele vai ter uma noção quais autores vocês vão trabalhar no projeto, qual a sua linha de raciocínio, o que você pensa sobre esse tema que você escolheu, o que você acha, qual a sua opinião. Então, é bom. Só que eu vou avisando vocês. Quando for fazer, não esqueça, na hora de fazer a revisão bibliográfica, não é só copiar e colar a fala da pessoa, do autor, né? Não é só pegar assim, copiar e colar e acabou. Vocês têm que dar a citação, vocês têm que fazer uma citação. Então, quando você termina de colocar a frase dele, no final vocês vão abrir parênteses e vão colocar o nome do autor. Vão colocar pelo menos o sobrenome do autor. Pelo menos o sobrenome do autor tem que estar aqui. Aí a página, caso vocês tenham pegado de um livro, vocês têm que colocar a página, né? Mas pelo menos vocês têm que colocar o nome do autor, para não dar como plágio, porque assim, vocês sabem que geralmente faculdade tem um aparelho antiplágio. Se vocês não referenciar, vocês não colocarem quem foi a pessoa, né, que falou isso, que citou isso, a orientadora vai entender que vocês copiaram e colaram e ficaram por isso mesmo. Então, ela vai entender que vocês fizeram a referência, o referencial teórico, né, que é o que eles pedem. Aqui tem revisão bibliográfica e referencial teórico é a mesma coisa. Eu só mudei a palavra. Mas, assim, é bom colocar sempre pelo menos o sobrenome do autor. Pode colocar o ano que ele falou isso,
Vamos lá, agora os procedimentos metodológicos. Aqui eu dou uma retomada. Qual o ambiente que vai ser desenvolvido o projeto? Que ano de ensino? Quais estudantes que eu vou fazer? Só para avisar, gente, o projeto ele é em um ambiente não escolar, como eu falei. Portanto, vocês não podem fazer o projeto numa escola. O projeto tem que ser em um ambiente não escolar. E o ambiente não escolar, como eu falei, são aqueles que vocês escolheram. Eu tinha colocado 3, então eu escolhi um para fazer meu projeto. Como o ambiente não escolar, o meu ambiente não escolar que eu escolhi, ele era bem bom e dava para desenvolver tudo lá dentro, eu desenvolvi o projeto inteiro lá dentro. Mas tem gente que pega às vezes uma praça, uma igreja, e ela não tem tantos recursos. Aí nesse caso, vocês podem fazer uma parte numa escola que vocês escolheram e uma parte no ambiente não escolar. Eu tive colegas que fizeram assim, eles fizeram uma parte do projeto foi desenvolvida no ambiente não escolar e depois a outra parte foi desenvolvida em uma das escolas que eles colocaram lá. Pode fazer assim, só que vocês não podem esquecer do ambiente não escolar, porque tem gente que desenvolve tudo na escola. Aí acaba tirando o propósito do projeto, que é fazer em um ambiente não escolar. Vocês podem fazer uma parte no ambiente não escolar e outra no ambiente escolar, ou fazer tudo no ambiente não escolar. Eu fiz tudo no ambiente não escolar direto, porque eu fiquei com medo de colocar e acabar perdendo ponto. Mas eu vi outras pessoas que tiraram a mesma nota que eu, e fizeram um pouco na escola e um pouco no ambiente não escolar. Só que aí vocês vão ter que colocar. Quando eu pedir aqui o ambiente, vocês vão ter que colocar que uma parte vai ser desenvolvida no local, por exemplo, uma parte vai ser desenvolvida na igreja. E a outra parte vai ser desenvolvida na escola, especificar qual é a escola e o endereço dela. E vocês vão ter que também colocar qual turma que vai ser trabalhada isso, né? E eu coloquei que seria o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. E aí coloquei quantos alunos aproximadamente eu iria fazer. Aí aqui eu comentei um pouco sobre o ambiente que eu escolhi, por que eu escolhi ele. Aí agora vamos lá, as disciplinas e os conteúdos e os conceitos envolvidos. Coloquei o que seriam as disciplinas? Vocês vão colocar quais são as disciplinas que estão no seu projeto. No meu caso foi língua portuguesa, língua espanhola e biologia. Então eu coloquei língua portuguesa. O que eu vou explorar da língua portuguesa no meu projeto? Língua espanhola. O que eu vou explorar na língua espanhola do meu projeto? E biologia, o que eu vou explorar de biologia no meu projeto. Agora, proposta de ação e estratégia didática. Aqui, gente, vocês vão fazer o planejamento. Quantas etapas vai ter o projeto? Eu faço sempre 3 etapas. Eu gosto mais de fazer em 3 etapas. Só que vocês não precisam fazer 3 etapas. Pode fazer só 2 etapas se quiser. Eu faço 3, que eu acho que fica um pouco melhor. Aí aqui, por exemplo, na primeira etapa eu coloquei que seria a aula inaugural. Porque como era meio que um cursinho, então eu fiz a aula inaugural apresentando o projeto. Aí eu apresentaria o projeto para os alunos. Aí eu falei que seria uma aula inaugural para esclarecer os objetivos, as disciplinas que serão aprendidos no decorrer do percurso. Aí eu coloquei os conhecimentos, eu preparei algumas questões de conhecimento prévio para os estudantes. Eu fiz 4 perguntas para ver o conhecimento prévio dos estudantes. O que eu fiz no projeto? Eu fiz essas 4 perguntas. Os alunos eles iriam responder sem ter feito o curso. Eles iriam responder sem ter feito o curso, só com o conhecimento prévio que eles têm do mundo. E depois, no segundo momento, quando eles encerrassem o curso, eles iriam olhar essas perguntas novamente e responder novamente, que seria uma forma do professor acompanhar o andamento do percurso, ver o que os alunos evoluíram, sabe? Tipo assim, quais foram as mudanças. Eles conseguiriam não só ver o conhecimento prévio dos alunos, como também ver as mudanças, porque, por exemplo, quando ele entrou no curso, o que ele sabia sobre esse tema? E quando ele saiu, como é que ele pensa? Será que a forma dele de pensar, de enxergar a língua portuguesa é a mesma? Geralmente muda, né? Então, esse foi a intenção que eu fiz com essas perguntas. Vocês precisam fazer perguntas no começo do projeto? Não precisa, gente. Eu coloquei porque era um dos objetivos do meu projeto e eu pensei direitinho e eu decidi fazer assim. Não precisa fazer perguntas, tá? Eu decidi fazer desse jeito. Eu quis introduzir desse jeito. Eu falei que seria discutido na aula inaugural, respondi novamente durante o andamento do projeto. Aí eu falei que era para analisar as mudanças ocorridas durante o percurso. Aí eu falei, depois da discussão, apresentaremos os principais conteúdos atrelados às disciplinas. Retomei os conteúdos novamente. Aí eu falei que em seguida o professor explicará a maneira como os estudantes serão avaliados durante o andamento do projeto, por meio da exposição.
Na terceira etapa, eu fiz uma exposição, só para deixar claro, eu fiz uma exposição escrita, né? Segunda etapa, desenvolvimento dos conteúdos do projeto no Instituto Histórico e Geográfico São Vicente. Aí agora, quais são as principais propostas e suas atividades pedagógicas, né? Aí eu coloquei quais eram as propostas, quais atividades eles iriam fazer. Coloquei cada tópico que seria abordado no projeto, as disciplinas que seriam, né, atreladas ao projeto. Aqui eu coloquei a gramática tradicional, até coloquei, ó, atividade após a exposição do conteúdo, debate sobre a questão apresentada na aula inaugural. Durante o curso, os alunos eles iriam ter debate sobre aquelas questões que eles tiveram na aula inaugural, que eu coloquei. Coloquei sobre linguística, eu criei mais perguntas para os alunos sobre alguns tópicos que eu não tinha abordado tanto. Variedade linguística, passei outra atividade. Oi, gente, então, desculpa aí, só que alguém tinha me ligado aqui. Aqueles números aleatórios que fica ligando. Aqui sobre variedade linguística, gramática histórica e comparadas à língua espanhola, eu coloquei todos os conteúdos que seriam abordados no curso. Conteúdos mais específicos, né? Os mitos, os processos. Gente, eu vou colocar resumido, porque se eu ficar explicando aqui todo o meu projeto, vai ficar difícil. Então vocês pausem, podem ler meu projeto. Agora aqui, a terceira etapa é o produto final, que eu sempre faço. Aí eu coloquei que no final, depois dos alunos terem realizado o curso, ter terminado todos os conteúdos, estudado todos os conteúdos, eles vão se dividir em grupos e vão fazer uma exposição sobre os diversos conteúdos aprendidos durante o projeto. Aí eu falei que o professor ele vai fazer a divisão dos temas, né, para evitar repetição, né, o aluno fazer o mesmo tema que o outro. Aí eu falei que a exposição seria aberta ao público na Galeria de Arte do Instituto Histórico, que dentro do Instituto tinha uma galeria. Tem, né, ainda. E possibilita a entrada dos responsáveis e também da comunidade. Tempo de duração do projeto e do cronograma. O projeto terá duração de 8 dias letivos, dividido em 3 etapas. Agora aqui é o cronograma, o planejamento todo. Eu coloquei a primeira etapa, começou desse dia e terminava no outro. Gente, essas datas são fictícias, tá? Vocês têm que inventar as datas, tá? 2 do 3, isso é tudo fictício, eu que inventei. 2 do 3 até 3. Aí eu coloquei, essa seria a suposta aula inaugural. A apresentação dos primeiros conceitos e objetivos principais do projeto. Segunda etapa, desenvolvimento das atividades. Aí eu coloquei, o desenvolvimento das atividades, ó, eu coloquei tudo planejadinho. Eu coloquei o horário, a data, tudo, o horário que começa cada aula, o horário que termina cada aula. Quando tem incentivo à leitura, que é visitar a biblioteca. Eu coloquei tudo. Tem mais aqui. E aqui também tem, ó, a continuação da organização para exposição. Aqui é para exposição. Encerramento da avaliação do projeto instituto no produto final. Aqui é a hora que teve a exposição, tá? Aqui teve a exposição. E também a verificação das respostas dos alunos das questões propostas na aula inaugural, a exposição, o intervalo e o final da exposição. Aqui é a avaliação. O que é avaliação? Como os alunos serão avaliados durante o processo, né? Como é que se diz? Toda atividade você tem que avaliar os alunos. Aí eu coloquei como eles seriam avaliados. No caso, eu fiz 2 avaliações durante o projeto. Tem gente que só fez uma avaliação. Eu fiz 2. Tem gente que faz... Gente, pode ser qualquer tipo de avaliação, tá? Não precisa ser necessariamente aquela avaliação escrita em prova. Mas se vocês quiserem fazer uma avaliação em prova, pode fazer. Eu não fiz. A minha avaliação foi por meio da exposição e por meio das respostas das perguntas da aula inaugural e instrucional. Aí eu falei, ocorrerá em 2 formatos. A primeira avaliação é por meio das análises das questões propostas na aula inaugural e instrucional, comparando as respostas dos estudantes antes da exposição dos conteúdos e depois, identificando as transformações na postura dos alunos. Na segunda avaliação, eu falei que era exposição aberta ao público.
reforçando os conhecimentos e valores expostos no desenvolvimento do projeto. Ela terá temas voltados para as 3 disciplinas vinculadas ao projeto: língua portuguesa, língua espanhola e biologia, com cartazes e imagens dos principais linguistas abordados nas aulas. Então, foi isso que eu fiz. A avaliação, vocês podem fazer só uma avaliação, eu que quis fazer 2. E vocês não precisam necessariamente fazer, como é que se diz? Fazer uma avaliação escrita. Vocês podem fazer uma exposição, pode fazer um seminário, pode fazer uma palestra depois, pode fazer eles entregarem, pode fazer um portfólio escrito, sabe? Portfólio. Eu fiz uma exposição. E só para avisar, como eu falei, o texto todo é em 1,5 entrelinhas. Os parágrafos acho que vocês conseguiram ver também, ó. Eu coloquei de 1,25. Os resultados esperados. O que você espera com esse projeto? Eu coloquei tudo o que eu esperava que os estudantes poderiam adquirir durante o desenvolvimento do projeto. E as considerações finais do projeto. Essas foram as considerações finais, né? E aqui são as referências que eu utilizei para poder desenvolver o projeto. Lembrando, o máximo, acho que se eu não me engano, 20 páginas, eu fiz 17. Neste projeto, eu tirei 10. Não assim, eu não vou falar que é muito difícil, mas também não é 100% fácil, né? Porque é um trabalho que exige muita atenção, criatividade, e tem que ter um pouquinho de conhecimento com a ABNT, porque tem que conseguir fazer sumário, a numeração dos tópicos. Então, fica melhor tendo esse conhecimento. Já vou avisando vocês que a única dica que eu dou, já faz a postagem 1 já pensando no projeto que vocês vão fazer. Já tem que ter uma base do que vocês vão fazer. É melhor, não é? Eu pensei assim, quando eu fiz a postagem 1, eu já tinha visto o que tinha que fazer na 2. Então eu já fui pensando em qual projeto que eu ia desenvolver. E aí eu já peguei um local que eu gostaria de fazer o projeto. Quando eu fiz o projeto naquele lugar mesmo. E eu já fui escolhendo as disciplinas que teria no meu projeto, eu fiz as perguntas, tudo aquilo fui eu que criei. Foi 100% eu que criei. O cronograma, gente, ele, como é que se diz? Ele é um cronograma fictício. Então, nas datas eu inventei. As datas, julho, essas coisas eu inventei. O horário também é fictício, eu inventei. Eu coloquei um horário que eu achava que ficaria bom para o projeto, de que os alunos conseguiriam sair da escola e, por exemplo, fazer o cursinho à parte, né? Eu pensei em tudo isso, mas horário, data, vocês vão colocar do jeito que vocês acharem melhor. E as disciplinas também. As disciplinas que vocês acharem melhor no seu projeto. Só que eu vou avisar só uma coisa. As disciplinas, elas têm que ser, pelo menos uma delas tem que ser do seu curso. O restante não precisa. No meu caso, eu coloquei 2 do meu curso. Eu coloquei a de língua portuguesa e a de língua espanhola. A única diferença é biologia. Mas vocês, por exemplo, finge que vocês fazem história. Vocês vão ter que colocar história e colocar outras matérias. Vocês podem colocar português, biologia. E essas matérias elas têm que se relacionar. Não podem ser uma matéria muito diferente do curso, do projeto que vocês vão fazer. Então tem que ter relação uma com a outra. Ambas têm que se complementar, né? No caso, eu consegui usar biologia para quê? Para poder falar sobre o processo de fala. Como se dá o processo de comunicação, como cuidar da voz. Eu usei muito isso na parte de biologia, para poder explicar a nossa estrutura, a nossa estrutura vocal. Eu usei a biologia para isso. O espanhol eu usei para poder falar também, para fazer uma comparação do espanhol com o português na sua estrutura sintática, semântica e analisar de forma linguística tanto o espanhol quanto o português e mostrar a semelhança que eles têm, né? As semelhanças e as divergências, que também são diferentes, são idiomas diferentes. E o português eu usei também com esse mesmo propósito, para fazer uma comparação com o outro e usar os autores que eu coloquei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Esse projeto é mais difícil, esse trabalhinho é maior. Como eu falo que é mais trabalhoso. Eu pensei que o vídeo não ia ficar tão longo, mas ficou, não adiantou de nada. Eu tentei resumir o máximo, tentei encurtar para ficar menos longo, mas eu tô vendo que não tem jeito, porque o trabalho é grande mesmo. Deu 17 páginas no meu trabalho. Tem gente que dá menos, não tem problema se dá menos. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, verifiquem o manual de vocês, porque no manual tem tudo explicadinho que vocês têm que colocar. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.